Mateus capítulo 24, verso 29. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós abrimos a Tua palavra nesta noite e nós queremos ouvir a Tua voz, queremos compreender o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, ou o que o Senhor queira nos lembrar. Mas para tal, Senhor, precisamos do Teu auxílio, do auxílio do Teu Santo Espírito, que já está aqui conosco. Que Ele nos ilumine, que Ele nos faça crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, verso 9 até o verso 29, 24, verso 29 a 31. Ele tem uma citação interessante, uma descrição de Jesus em relação à volta dele. Veja, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, e os poderes dos céus serão abalados. Queridos, esse texto de Mateus capítulo 24, verso 29, ele é bastante conhecido de cada um de nós. Todos nós conhecemos Mateus capítulo 24, verso 29. E todos nós temos conhecimento de quando isso aconteceu. Isso o que? O sol escureceu, a lua não deu a sua claridade, as estrelas caíram do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esse slide, novembro de 1754. É uma história bastante conhecida, um texto bastante conhecido de cada um de nós. E nós temos pleno conhecimento do que isso aqui aconteceu. É conhecido como o grande terremoto de Lisboa. 1º de novembro de 1755, por volta das 9h30 da manhã. O terremoto alcançou a intensidade de 9 graus na escala Richter, cujo grau maior é de 10. Foi acompanhado de um maremoto e de um incêndio que durou 6 dias. É considerado um dos maiores desastres da história da Europa e do mundo. Veja, quando foi isso? 1º de novembro de 1755. O maior terremoto já registrado na história desse mundo, irmãos. 9 pontos, aonde uma escala que chega a 10. O maior terremoto, um outro terremoto maior do que esse, irá acontecer na volta de Jesus Cristo. E o grande conflito narra esse terremoto de forma assim tremenda, quando ela diz que o terremoto será tão grande que os rios correrão ao contrário. Imagine como essa terra vai tremer. Aconteceu na Europa esse terremoto, mas esse que a Bíblia menciona que será da volta de Cristo, acontecerá exatamente na volta de Jesus. Mas vejam, esse grande terremoto que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755, as consequências foram terríveis, mas esse terremoto estava mencionado na Bíblia, é uma profecia, e ela se cumpriu exatamente nesse momento aqui. Pode passar o slide, por favor. A abertura do 6º selo, 1º de novembro de 1755, exatamente como a Bíblia estava dizendo. 1755 foi a abertura do 6º selo. Como é que nós sabemos disso? Vejam, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve o quê? Um grande terremoto. Veja que Apocalipse está fazendo menção exatamente ao que Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 29. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo, 1755, 1º de novembro. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. Pode passar. Aí está, queridos, a sequência dos eventos. O terremoto aconteceu e logo depois veio o escurecimento do sol, 18 de maio de 1780. Veja, não foi no mesmo dia o escurecimento do sol. Primeiro houve o terremoto, 1755. Quantos anos depois?
25 anos depois. Me ajude aí se eu estiver errado. 1755, 1700, 25 anos. Veja, o grande terremoto foi a quebra do sexto selo. Abriu-se o sexto selo, houve-se esse grande terremoto, e logo depois, 25 anos depois, aconteceu o que Jesus menciona, em Apocalipse também menciona, capítulo 6, o escurecimento do sol, 18 de maio de 1780, 25 anos depois, o sol nasceu, como todos os dias normais, e de repente ele escurece, por volta de 9 e 9:30 da manhã, até o pôr do sol. É conhecido como dia escuro. Você pode ir na biblioteca, qualquer biblioteca pública, e procurar no livro chamado Enciclopédia Universal, e você vai ver com detalhe de riqueza o que aconteceu de 18 de maio de 1780, o grande escurecimento do sol. É conhecido como dia escuro. Naquela mesma noite, logo após o sol se pôr, a lua surge imponente, e por volta das 19:30 ela se tornou como sangue. Veja o que a Bíblia fala. Logo em seguida da tribulação naqueles dias, veja, a tribulação foi exatamente a abertura do sexto selo, o terremoto de Lisboa. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Naquela mesma noite, a lua ficou escura, como sangue, escura mesmo. Ela perdeu seu brilho. Agora você faz uma pergunta e eu respondo, ou então eu faço uma pergunta e você responde. A lua tem luz própria? Nós sabemos que a lua reflete a luz. Então o que aconteceu com o sol? Percebe que ele ficou escuro durante o dia, e quando a lua, por não ter luz própria, ela reflete a luz do sol. O que aconteceu com o sol? Até o brilho do sol mudou, queridos, e a lua ficou vermelha como sangue. E naquela época, tanto o escurecimento do sol como a lua perdendo a sua claridade, as pessoas que vivenciaram aquilo entraram em pânico, acreditavam que era o fim do mundo. Só que em 1833, 13 de novembro de 1833, ou seja, 53 anos depois, não é isso? O sol, as estrelas caíram do firmamento, houve a maior chuva de meteoritos que a história desse mundo já viu. Recentemente houve um eclipse no sol, né? E houve outro na lua, e as pessoas disseram, é o apocalipse. Queridos, o apocalipse aconteceu. Esses três eventos, aliás os quatro eventos, o grande terremoto, o escurecimento do sol, a lua perdeu sua claridade e a queda das estrelas, são eventos ímpar. Nunca mais isso vai acontecer, irmãos. Agora preste atenção nesse outro slide, Mateus 24, verso 30. O que está escrito ali? Olha, primeiro veja o verso 29. Logo em seguida a tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Queridos, olha o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 1833 foi o último evento em nível de natureza, se referindo à profecia bíblica, e se passaram de lá até cá 188 anos. Olha o que a Bíblia diz. Então o que, queridos? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos esses sinais, terremotos, fome, guerra, pandemia, violência, homossexualismo, pai contra filho, o amor esfriando, tudo isso é sequência. Mas esses quatro eventos, eles nunca mais vão se repetir. E aí a Bíblia fala bem claro, depois desses eventos Jesus fala, então, a minha Bíblia tem uma vírgula, ali não tem.
Então o que, irmãos? Depois desses 3 eventos, já se passaram 188 anos. Quantos anos Noé passou pregando mesmo? 120 anos, anunciando um dilúvio sobre a terra. E eu pergunto, depois de 120 anos, o dilúvio aconteceu, sim ou não? A história prova que aconteceu um dilúvio. Agora, queridos, já se passaram 188 anos que Jesus se referiu a esses sinais. O que é que falta acontecer para Jesus voltar, irmãos? Absolutamente nada. O evangelho está sendo pregado, Mateus 24, verso 14: e este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ao Jesus descrever esses 3 eventos, ele chama a nossa atenção para a palavra então. Então, depois desses eventos, a única coisa que falta acontecer é Jesus voltar, irmãos. Eu não sei quantos de vocês souberam, mas o presidente, o dono da Polishop, deixa eu falar na Polishop, aquela empresa, se batizou na igreja adventista do 7º dia. O juiz da Suprema Corte americana foi batizado pelo pastor Mark Feeley, presidente supremo, o juiz supremo da Suprema Corte americana, um cristão adventista do 7º dia. E fora outros e outras pessoas, milhares de pessoas que estão descendo as águas, porque esse evangelho está sendo pregado. As pessoas estão entendendo que algo extraordinário está para acontecer. E se já se passaram 78 anos depois desses eventos, o que nós estamos esperando para levar a sério o nosso preparo para a volta de Jesus? Tem muitos de nós que estamos negligenciando o preparo para a volta de Jesus. Tem muitos esperando a chuva serôdia cair para se transformar. Isso não vai acontecer, irmãos. A chuva serôdia será derramada sobre o povo de Deus, aqueles que estiverem prontos. Quem não se preparou ficará fora, irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Pode passar. Veja, Noé passou 120 anos anunciando o dilúvio. Pode passar. Apocalipse 16, verso 17: então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. Você sabe quando isso aconteceu? Pode passar. O 7º selo, queridos, Apocalipse 18, 4, pode passar. Apocalipse 8, versículo 1: quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu inteiro durante cerca de meia hora. O 6º anjo quebrou o 6º selo quando? 1º de novembro de 1755. Profeticamente falando, nós estamos dentro do calendário profético, sem alterar absolutamente nada. Quando foi que o 6º selo foi aberto? 1755, 1º de novembro. E quando será aberto o 7º selo? Exatamente quando Jesus Cristo dizer está feito. E a Bíblia diz que haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. E nós conhecemos que meia hora se refere ao quê? A uma semana. O 7º selo, querido, será aberto exatamente quando sair o decreto de morte. Quando já leram aqui o grande conflito? Se não leu, aproveite para ler, viu? Principalmente os últimos capítulos que falam sobre a volta de Jesus, que fala do último apelo de Deus, o último clamor em Oséias, o último clamor de Deus, quando ele diz: sai dela, povo meu, Apocalipse, né? E quando Jesus fala: ainda tem outras ovelhas, que não é desse aprisco. Queridos, o 7º selo será quebrado quando sair o decreto de morte, e onde ele será dito: quem está feito, né? Quem está limpo, continue limpo. Quem estiver imundo, continue na sua imundície. O justo continuará sendo justo. Queridos, o 7º selo está bem perto de abrir. E o que vai acontecer, queridos? Jesus sairá do santuário celestial. Hoje, Jesus está intercedendo, mediando por mim e por você.
A minha e a sua causa está nas mãos de Cristo. Então fique tranquilo, você não vai perder essa causa, a menos que você desista. Eu estava ouvindo o tio falando ali, pedindo oração pelo seu irmão. Queridos, os filhos de Deus que estão espalhados por aí, que saíram da casa de Deus, eles vão voltar, irmãos. O segredo está na oração. Está na oração. Os filhos de Deus, queridos, eles voltarão para a casa do Pai. Jesus Cristo está no santuário celestial fazendo exatamente isso, intercedendo por Emerson, apresentando, guardando, cuidando, chamando ele novamente. Você acha que essas pessoas não ouvem a voz de Deus? Ouvem. Elas sabem que estão sendo incomodadas. O Espírito Santo todo dia os incomoda. Aliás, toda hora está incomodando. Uma hora, queridos, eles não vão aguentar mais, como essa jovem que nós ouvimos, e eles voltarão para a casa do Pai. Cristo está no lugar santuário, lugar do celestial. Apocalipse 16:18 diz: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, este que eu falei agora há pouco, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Se o terremoto de Lisboa, na abertura do sexto selo, chegou a 9 pontos na escala Richter, esse aqui, queridos, não vai ter grau, porque a Bíblia diz: um terremoto grande, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. E a autora americana Ellen White fala que esse terremoto será tão grande, tão imenso, que as águas dos rios correrão ao contrário. Você consegue imaginar o rio Amazonas correndo ao contrário? Não é um filetezinho não, irmãos, não é essa largura, é um rio que parece um mar. Tamanho será esse terremoto, queridos, que vai as águas recuarem. O Senhor Jesus, queridos, exatamente quando sair do lugar santíssimo, vai acontecer isso, irmãos. Pode passar. Queridos, Deus mudará. Olha o que diz o grande conflito, Ellen White: Deus mudará a ordem das coisas. Os continentes se unirão. Você sabe que os continentes surgiram quando? Dilúvio, está lá no grande conflito. A terra era um só continente. Por isso que a mensagem de Noé alcançou o mundo em 120 anos, porque era um continente, era um falando para o outro, e a coisa fluiu. Mas na volta de Cristo, esse terremoto vai unir novamente os continentes. É por isso que quem está no Japão vai ver exatamente no mesmo dia que eu e você estaremos vendo. Os continentes vão se unir novamente. Olha o que diz: todos verão a Jesus, a ressurreição dos justos. O grande conflito, e patriarcas e profetas narram o seguinte: quando Jesus Cristo estiver voltando, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles verão Jesus Cristo, queridos. Quando Jesus Cristo estiver voltando, todos os mortos em Cristo, irmãos, haverá uma ressurreição especial. Quem ressuscitará? Todos aqueles que crucificaram a Cristo, que bateram, que cuspiram, que socaram o rosto de Cristo, que colocaram a cruz, todos aqueles verão Jesus Cristo voltar com poder e glória. Subiremos todos juntos, as famílias serão unidas novamente. Imagine, no céu, queridos, todos no céu estarão com suas famílias. A minha família vai estar lá. Eu creio nisso, eu creio muito nisso. Vejam, quando as famílias se unirão, eu não estou inventando não, leia o grande conflito. Se você não crê, eu tenho pena de você. Mas, queridos, no trajeto de uma semana até o céu, todas as famílias serão unidas novamente. Por quê? Muitos estarão no pó, ressuscitarão. Muitos de nós estaremos escondidos nas montanhas, nas cavernas, no mato, fugindo da perseguição. Interessante que a autora Ellen White diz que nesse período anjos tomarão a forma humana e nos guardarão. As armas dos ímpios se tornarão como palhas. Ela diz que muitos dos salvos vivos se tornarão mártires, serão mortos, mas durarão pouco tempo, porque logo depois Cristo volta. As famílias se unirão nesse cortejo,
uma procissão de milhões e milhões subindo. Eloide diz que o anjo que nos acompanha no dia a dia é ele que vai nos levar para encontrar com Jesus. Imagine a cena. E quando nós chegarmos na caminhada, subindo para o céu durante uma semana, Eloide diz que vamos parar em um desses planetas não caído. Sabe para quê, irmãos? Para guardarmos um sábado. Agora, por que vamos guardar o sábado antes de entrar no céu? Porque antes de nós, queridos, lembra dos reformadores? Eles não guardavam o sábado, irmãos, mas estão salvos. E ela diz também que nós não guardamos o sábado como deveríamos. Então será um coro angelical conosco, cantando louvores, guardando o sábado de forma correta. Aí sim entraremos todos no céu. Que coisa linda, não é? As famílias serão unidas novamente, queridos. Todos nós receberemos do Senhor uma coroa. Imagine, chegarmos no céu, queridos, alguém vai entrar primeiro. Vai ter o primeiro que vai entrar, não é verdade? Também vai ter o quê? Vai ter o último. Eu posso ser o último, não tem problema, contanto que você esteja lá. A serva do Senhor disse que na entrada do portal celestial é só uma ilustração, não chega perto. Nós vamos receber das mãos do Senhor uma coroa e palmas, símbolo de vitória. Adão vai tirar sua coroa, colocar no Cristo. Todos os salvos farão a mesma coisa. O Senhor tira novamente e coloca na cabeça de Adão. Na ressurreição dos salvos, Adão ressuscitará. Ele vai ver quão degradável foi o pecado na vida do homem, quão nefasto foi o pecado. Adão com 4 metros. Querido, será uma cena fantástica. Entraremos pelos portais, volta só um pouquinho. Entraremos pelos portais cantando o hino da vitória. Será um dia, será um momento memorável. Queridos, quando o último entrar, o último passar pelos portais celestiais, ela se fecha. Imagine aquela multidão que João fala que não se numera, entrando pelos portais, uma grande multidão. E quando o último entrar, ele, estou dentro, né? Não pode mais sair. Já está lá dentro mesmo, irmãos. Vai ser fantástico, irmãos. Não se atreva a ficar fora do céu, irmãos. Pode passar, Mateus 26, verso 29. Olha o que o Senhor Jesus fala: e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Mateus 26, verso 29. Quando Jesus fala isso? Na ceia. E quando isso se cumprirá, veja, e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira. Jesus estava dizendo: olha, essa vai ser a nossa última ceia aqui na terra, porque nós teremos uma ceia no céu. É isso que ele está dizendo aqui. Queridos, há um banquete preparado, irmãos. Eloide fala que nessa mesa todos os remidos sentarão. E João diz que é uma multidão que não se numera. Então vamos pensar um pouquinho. Nós somos seres inteligentes, né? Somos seres pensantes. De Adão até hoje, quantas gerações já se passaram? De Adão até hoje, quantos salvos mortos estão em Cristo? Uma multidão. E nessa mesa, todos nós sentados lá. Nós não vamos ter dificuldade de olhar o último lá, não, porque nós vamos estar com a visão de quê? Uma visão dos salvos, a visão dos santos, a visão pura. Você sabe que Adão olhava para as árvores, ele via a fotossíntese correndo como se fosse veias. Tão perfeita era a visão de Adão. Nós vamos ter essa visão, irmãos. E lá nessa mesa estará eu e você, amém? Sentados, aonde Jesus Cristo se levanta e convida todos os seus filhos a participar dessa ceia. Volte aí a outra imagem, a anterior. Essa ceia aqui, queridos, ó. Os apóstolos, os discípulos estarão lá, e eu e você também. Essa ceia que Jesus se refere, ela se cumprirá, queridos, no céu. E nós estaremos lá para testemunhar isso, em nome de Jesus. Pode passar, pode passar. Os patriarcas nos saudarão. A serva do Senhor disse que as pessoas, os profetas chegarão até nós. Olha, parabéns. Vai chegar, pega na minha mão assim, mas um homem alto, bonito,
pega na minha mão: parabéns, Mário. Mário não, que já vai ser outro nome, né? Vamos ter outro nome. Obrigado, mas quem é você? Eu sou Davi. Imagine as mulheres, uma mulher vem de lá para cá, abraça Dora, e parabéns, Dora, que não é Dora, é outro nome. Obrigado, mas quem é você? Eu sou Raabe. Imagine, ela diz que os patriarcas nos saudarão, queridos. Irmãos, o céu é real, não é uma ilusão, não é uma visão de Hollywood, é real. Quem prometeu isso foi Jesus. Ele está próximo de voltar. Todos os sinais apontam para a volta de Jesus, e nós precisamos estar prontos para quando esse dia chegar. O rei vem vindo, falta muito pouco, não sabemos quando, mas está muito próximo de Jesus voltar. E a pergunta que fica é: estáis vós prontos? Você está pronto para encontrar com Jesus? Tem vivido você uma vida? Pode passar. Tem você vivido uma vida onde todos possam ver em você a imagem de Cristo? Essa é a geração de máscara, né? Uma pandemia parou o mundo, uma pandemia fez todo mundo usar máscaras. Mas nós precisamos tirar as máscaras, queridos, não essas. Precisamos tirar as máscaras que nos cobrem da vergonha. E de fato viver uma vida, queridos, que faça com que as pessoas tenham vontade de conhecer o Jesus que nós conhecemos. Façam com que as pessoas tenham o desejo de experimentar a mesma esperança que você e eu temos. Mateus 25:13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Você está vigiando? Tem muitos vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. Tem muitos cristãos adventistas do sétimo dia, eu me reporto à minha igreja, que estão brincando de salvação. Passam mais tempo com coisas inúteis do que tempo com Deus. Não estão vigiando, irmãos. O apelo de Jesus para mim nesta noite e para você é que nós estejamos vigiando. E sabe quem é que vigia? O sentinela. Nós somos as sentinelas de Cristo neste mundo. Estamos com a trombeta nas mãos, anunciando que o fim se aproxima. Estamos dizendo para as pessoas que se apressem para se aproximar de Jesus. Estou estudando a Bíblia com uma família toda evangélica. A pandemia não impediu a obra de Deus de avançar. Somos nós que cruzamos os braços. Há muita coisa para se fazer. Nós precisamos avançar. Eu vou. E você? Eu vou para o céu. Eu tenho certeza que eu vou. Mereço ir para o céu? Lógico que não. De todos aqui presentes, eu sou o pior. Eu sou o mais desgraçado aqui dessa igreja. Eu sou o mais miserável. Mas o que vai me levar para lá é a graça de Cristo. Isso não nos dá o direito de sair fazendo bobagem por aí. Mas todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu vou com Jesus para o céu. Nós iremos com Jesus para o céu. Alguém nesta noite que quer se preparar para encontrar com Jesus? Eu quero orar com você nessa noite. Vamos ficar de pé. Faça um voto com Deus. Entregue sua vida para Jesus. Se prepare, vigie. O rei vem vindo. Quando esse dia chegar, queridos, só haverá duas situações. O nosso coração se alegrará de sobremaneira, que vamos dizer: esse é o nosso Deus. Ou nós teremos vergonha de encontrar com Jesus. E vamos pedir ao rochedo que nos esconda. É isso que vai acontecer? Jamais. O que nós vamos ouvir de Jesus é: vinde benditos de meu Pai. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus clamamos pelo teu auxílio, pelo teu socorro e por tua misericórdia. Se até aqui, Senhor, tenhamos vivido uma vida de hipocrisia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que está impedindo de melhorarmos o nosso relacionamento com o Senhor, de passarmos tempo em oração, em comunhão através da tua palavra, Senhor.
Por favor, Pai Santo, nos ajude a termos coragem e ousadia de pregar, de falar para as pessoas que Jesus está voltando. Tira de nós a vergonha e o medo e nos dê coragem, nos dê trepidez, Senhor Deus, para avançarmos nesta obra. Ainda temos vigor, ainda temos forças. Então, Senhor, faz com que esse vigor e essa força seja usado no teu propósito de pregar e salvar pessoas para o teu reino. Que a tua bênção seja estendida a cada Caleb aqui, Senhor. Que esses meninos e meninas jovens se dediquem mais e mais ao ministério de salvar pessoas. Quando fechar o ciclo dos Calebes, que eles continuem pregando, que eles continuem testemunhando, que ele continue falando do amor de Deus para as pessoas. Para tal precisamos do batismo diário do teu Espírito. Derrama sobre esta igreja, Senhor, a unção do teu Espírito. Sei com esse teu filho que veio ouvir a tua palavra nesta noite. Transforme a vida dele como o Senhor tem transformado a nossa. Que ele também, junto com a sua família, esteja pronto para viver ao teu lado por toda a eternidade. Dá-nos uma noite na tua presença, traz-nos amanhã para mais uma vez ouvirmos a tua palavra. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, Senhor.